Os doces usos da adversidade, por Charles Haddon Spurgeon. Jó 10, 2. Mostra-me por que contendes comigo. E contenderá Deus com o homem? Se Deus estiver irado, não pode ele tirar o fôlego de suas narinas e lançá-lo por terra no pó? Se o coração do Todo-Poderoso se mover em ardente desagrado, não pode ele falar em sua ira, e não descerá a alma do homem ao mais profundo inferno? Contenderá Deus, porá ele em ordem de batalha contra a sua criatura? E tal criatura? A criatura de uma hora, uma coisa que não é, que hoje está aqui e amanhã já se foi? Contenderá o Todo-Poderoso com a nulidade do homem? Tomará o Deus Eterno as armas de guerra e sairá para lutar contra um inseto de um dia? Será que o Deus Eterno, que não se cansa nem se fatiga, diante de cuja repreensão os pilares do firmamento estrelado tremem e se abalam, tornar-se-á combatente contra uma criatura? Contudo, nosso texto assim o afirma. Ele fala de Deus contendendo com o homem. Ah, certamente, meus irmãos, basta pouca lógica para compreender que isto não é uma contenda de ira, mas uma contenda de amor. Basta um breve olhar para descobrirmos que se Deus contende com o homem, deve haver uma contenda de misericórdia. Deve haver aqui um propósito de amor. Se ele estivesse irado, não se dignaria a raciocinar com sua criatura, nem a contender em palavras com ela. Muito menos tomaria o shield e a espada para se levantar em batalha contra uma criatura como o homem. Percebe-se claramente que há amor até mesmo nesta palavra aparentemente severa, que esta contenda deve, afinal, ter algo a ver com consolo, e que esta batalha é, no fundo, uma misericórdia disfarçada, outra forma de um abraço do Deus de amor. Levem consigo esta reflexão enquanto ouvem. Se hoje você diz, mostra-me por que contendes comigo, o simples fato de Deus contender com você e não tê-lo destruído já é motivo de esperança. Duas classes de pessoas. Proponho falar a dois tipos: o santo provado, o pecador que busca. Nesta parte, falaremos ao primeiro, ao Filho de Deus. Há aqui aqueles que chegaram à condição de Jó. Dizem: a minha alma está cansada da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, mostra-me por que contendes comigo. E questionar a Deus às vezes é pecado. Assim como os homens de Bet-Semes foram feridos ao olhar dentro da arca, também pode ser fatal para a fé tentar sondar os mistérios de Deus com curiosidade imprudente. Muitas vezes nossas maiores dores vêm desta tentativa de investigar os decretos divinos. Mas esta pergunta pode ser feita com um propósito correto, pois produz efeito prático. Santo provado, acompanhe-me enquanto buscamos entender. Você tem passado por dificuldades, negócios indo mal, enfermidades constantes, tristeza profunda, e pergunta: por quê? Deus contende para mostrar seu poder. Pode ser que Deus esteja contendendo contigo para demonstrar seu poder ao sustentar-te. Deus se deleita em seus filhos. Assim como um pai se alegra ao ver seu filho inteligente resolver desafios difíceis, Deus se alegra em ver seus filhos sendo provados, para mostrar ao mundo que há algo sobrenatural neles. Ele permite que sejam cercados por dificuldades, por todos os lados, interior e exteriormente. Mas o Filho de Deus permanece firme, confiante na vitória. Então Deus declara: vê, Satanás, ele é mais que páreo para ti. Fraco como é, pelo meu poder, pode todas as coisas. Às vezes, o próprio Satanás é permitido lutar contra o cristão. A luta é desigual, como um verme contra um dragão. Mas veja o milagre. O cristão cai, mas se levanta. É ferido, mas vence. E então ele declara: não te alegres contra mim, ó meu inimigo,
porque ainda que eu caia, me levantarei. E Deus aponta e diz: vejam o que eu posso fazer. Posso tornar o fraco mais forte que o poderoso. Conclusão da parte 1. Assim, a primeira possível razão para Deus contender contigo é esta: Ele quer glorificar a si mesmo, demonstrando sua força em sustentar um homem fraco. 2. Por que Deus contende com o seu povo? Dando continuidade à reflexão, consideremos outras razões pelas quais Deus pode estar contendendo com seus filhos. 2. Deus contende para desenvolver suas graças. Talvez, ó alma provada, o Senhor esteja fazendo isso para desenvolver tuas graças. Há graças em você que nunca seriam descobertas se não fosse pelas provações. A fé não brilha tanto no verão quanto no inverno. O amor, muitas vezes, é como um vagalume, só brilha intensamente na escuridão. A esperança é como uma estrela, invisível na luz da prosperidade, mas clara na noite da adversidade. As aflições são os fundos escuros nos quais Deus coloca as joias de graças de seus filhos, para que brilhem ainda mais. Talvez há pouco tempo você tenha orado: Senhor, temo não ter fé, faze-me saber que tenho fé. Mas não percebeu que estava pedindo provações, pois a fé só é conhecida quando é exercitada. As provações são como passos em uma floresta silenciosa. Enquanto não há distúrbio, os animais permanecem escondidos, mas ao menor ruído, eles aparecem. Assim também acontece com nossas graças. Estavam ocultas, adormecidas, invisíveis, até que as provações as revelam. Como disse um antigo pregador, é mais fácil encontrar ninhos no inverno do que no verão. Assim também, quando a prosperidade cai como folhas, então vemos as verdadeiras raízes espirituais. Mas não é apenas revelação, é crescimento. Imagine uma pequena planta crescendo à sombra de um grande carvalho. Ela ama sua proteção, mas um dia o carvalho é cortado. A planta teme: agora estou exposta. Mas, na verdade, o sol agora a alcança. A chuva vem com mais abundância. Ela cresce mais forte e bela. Assim, Deus remove confortos para fortalecer seus filhos. Ele não treina seus soldados em conforto, mas em batalha. Marchas difíceis, cargas pesadas, terrenos perigosos. Cristão, não pode ser esta a razão? Deus está fazendo tuas graças crescerem. 3. Deus contende para revelar ou remover o pecado. Outra razão pode ser esta: há algum pecado oculto em tua vida. Lembra-te de Moisés. Ele era amado por Deus, mas o Senhor contendeu com ele no caminho, por causa de algo negligenciado em sua casa. Assim também pode haver um hábito errado, um prazer pecaminoso, algo fora da vontade de Deus, e o Senhor não cessará até que isso seja removido. Examina-te. Se as consolações de Deus são pequenas, pode haver pecado oculto. As provações muitas vezes revelam pecados escondidos. Como numa casa infestada de ratos, você não os vê até que haja fogo, então todos aparecem. Assim, Deus permite que nossos confortos sejam abalados para revelar o que estava oculto. Talvez Deus esteja eliminando um pecado antigo ou prevenindo um pecado futuro. Pense neste exemplo. Um navio navegava tranquilamente, mas uma tempestade o desviou do curso. Mais tarde, descobriu-se que à frente havia um banco de areia que o destruiria. A tempestade que parecia destruição era, na verdade, salvação. Assim Deus faz conosco. Ele nos tira do caminho confortável para evitar nossa ruína. 4. Deus contende para tornar você semelhante a Cristo. Devemos ser conformados à imagem de Cristo. Mas como ser semelhante ao homem de dores sem sofrer? Como ser como ele sem carregar a cruz? Sem experimentar tristeza? Sem provar aflição?
Deus está moldando você como um escultor molda uma pedra bruta. Ele remove aquilo que impede você de se parecer com Cristo. Os herdeiros da salvação devem seguir seu Senhor através de muitas tribulações. A aflição é bendita quando nos torna semelhantes a Cristo. Cada dor tem propósito: aproximar você dele, fazer você participar de seus sofrimentos, preparar você para a sua glória. 5. Deus contende para humilhar o seu povo. Outra razão: Deus deseja humilhar você. Somos naturalmente orgulhosos. Mesmo os mais humildes ainda estão longe da verdadeira humildade. Por isso Deus nos abate, nos corrige, nos reduz. E observe, muitas vezes fomos melhores em tempos de dor do que em tempos de alegria. Há algo misterioso nisso. Há tristeza na alegria, há alegria na tristeza. O sofrimento tem um efeito profundo. Fortalece o interior, desperta a alma, purifica o coração. Nossas alegrias nos empurram para o mundo. Nossas dores nos puxam de volta para Deus. A aflição dá vida à oração, fortalece a fé, reacende o amor, aproxima de Cristo. Bendita seja a aflição. Foi ela que nos levou ao trono da graça, trouxe Cristo para dentro do nosso sofrimento e depois nos levou a viver com Ele mais profundamente. Conclusão da parte 2. Se nenhuma dessas razões parece ser exatamente a sua, busque diante de Deus. A resposta não está longe. Há um propósito, sempre há, e Deus nunca contende sem motivo. 3. Ao pecador que busca. Tendo falado aos santos, volto-me agora ao pecador que busca, aquele que ainda não encontrou paz. Permita-me uma breve observação. Ouvi certa vez um irmão dizer que, antes de sua conversão, nunca enfrentava aflições, mas, depois que se converteu, as provações vieram em abundância. Penso haver uma razão para isso. Quando somos convertidos, começa o tempo do canto dos pássaros, mas esse também é o tempo da poda das vinhas. Deus começa a nos provar assim que começa a nos dar vida espiritual. Agora, meu amigo, talvez você esteja dizendo: eu despertei para minha condição espiritual. Tenho orado, buscado a Deus, mas não encontro paz. Pelo contrário, estou mais angustiado do que antes. Bati e a porta não se abriu. Pedi e não recebi. Busquei e não encontrei. Deus está contendendo comigo. Por quê? Com a ajuda de Deus, responderei. 1. Falta de convicção profunda. Talvez Deus esteja contendendo com você porque você ainda não foi completamente despertado. Cristo não cura uma ferida sem antes tratá-la profundamente. Ele não é um médico superficial. Ele corta, examina, expõe a ferida, antes de curá-la. Talvez você ainda não compreendeu a gravidade do seu pecado, a profundidade da sua condição perdida. Cristo quer que você reconheça sua pobreza espiritual antes de torná-lo rico. O Espírito Santo quer convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo. Deus irá remover toda a sua autoconfiança, mesmo que isso seja doloroso. Você diz: sou nada, mas precisa ir mais fundo. Sou menos que nada, o maior dos pecadores. Busque sentir mais profundamente sua condição. Olhe seus pecados de frente. Reconheça que merece condenação. Considere suas oportunidades desperdiçadas, os convites que rejeitou, a graça que desprezou. Quando essa obra for completa, Deus cessará a contenda, porque o propósito terá sido alcançado. 2. Deus está testando sua sinceridade. Outra razão:
Deus pode estar testando o quão sério você é. Há pessoas que começam a buscar a Deus, mas desistem rapidamente diante da primeira dificuldade. Deus prova cada buscador. Se você puder dizer, ainda que ele me mate, nele confiarei. Se você persistir, mesmo sem resposta. Se disser, se eu perecer, perecerei orando. Então você vencerá. Deus está ensinando você a lutar em oração. Ele deseja ver você determinado, decidido a obter Cristo, custe o que custar. Seja intenso, clame, busque, ore sem cessar, e Deus ouvirá. 3. Algum pecado ainda está sendo mantido. Talvez Deus ainda contenda com você porque você está guardando algum pecado. Pode ser uma companhia errada, um hábito, um prazer pecaminoso. Mas entenda, Cristo e o pecado não podem habitar juntos. Enquanto você mantiver um pecado, não encontrará paz. Você diz, não posso ser perfeito. Mas a questão não é perfeição, é disposição. Você precisa estar disposto a abandonar todo o pecado. Um único pecado mantido destrói a alma. Os pecados precisam ser lançados fora, como carga jogada ao mar durante uma tempestade. Você precisa poder dizer, qualquer coisa que não esteja de acordo com o teu amor, ajuda-me a abandonar. O ídolo mais querido que tenho, seja qual for, ajuda-me a arrancá-lo e adorar somente a ti. 4. Falta de compreensão do plano da salvação. Talvez você ainda não tenha paz, porque não compreende plenamente o Evangelho. A salvação vem totalmente de Jesus Cristo. Olhe para Ele, no jardim, suando sangue, sendo açoitado, carregando a cruz, crucificado. Veja o sangue escorrendo, o sofrimento profundo, o amor incomparável. Ouça seu clamor. Sua salvação está nele. Sua cura está em suas feridas. Você diz, não consigo crer. Mas a fé não vem de esforço humano. Ela nasce ao contemplar Cristo. Olhe para Ele e sua alma crerá. Testemunho pessoal. Houve um tempo em que eu também não conseguia crer. Então uma voz disse, se queres crer, vem e vê. E ao contemplar Cristo crucificado, seu sofrimento, seu amor, a fé nasceu em meu coração. Eu disse, agora creio, não posso duvidar. E naquele momento, o pecado caiu, a paz veio, a salvação foi recebida. Chamado final. Meu amigo, você não obterá fé tentando produzi-la. A fé é um dom de Cristo. Vá até Ele, contemple-o na cruz, e então seu coração se derreterá, sua alma crerá, sua paz virá, e você dirá, eu sei em quem tenho crido. Conclusão. E agora, que o amor de Cristo Jesus, a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você para todo o sempre. Amém e amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, permita que ela continue ecoando em sua vida. E se você deseja ouvir mais reflexões profundas das Escrituras e das pregações de Charles Spurgeon, inscreva-se neste canal. Assim, você poderá acompanhar outras mensagens como esta que edificam a fé, fortalecem a esperança e nos aproximam ainda mais de Deus. E se este conteúdo foi útil para você, considere também deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta palavra. Que a graça do Senhor esteja com você.